Então, vamos retornando, meninas e meninos, né? Então, como a gente estava falando, né? A temperatura do centro cirúrgico. Então, elas têm que ser, em média, até 24 graus. Para que a gente faz isso? Para evitar a proliferação de bactérias e micro-organismos, tá? Então, por isso, então tem que ter também pouca umidade e a troca do ar tem que ser constante, tá? Porque com o ar renovado eu diminuo a chance de micro-organismos. E aí a gente tem, né, recomendações de várias instituições, até mesmo as RDCs, né, que são grupos de colegiados que são profissionais, doutores no assunto, né, onde eles fazem determinadas recomendações. Então, referente a RDCs, são as recomendações, né, a gente já falou das áreas restritas, não restritas, semi-restrita. As estruturas físicas do centro cirúrgico a gente também já chegou a falar, central de material, divisão. E aí é o dimensionamento do centro cirúrgico, como que ele funciona, né? A gente também já comentou, né? Que é uma sala operatória para cada 50 leitos. Então vai depender do porte do hospital, o tamanho do centro cirúrgico, a quantidade de leitos, a quantidade de salas operatórias que vai ter. A gente tem as salas operatórias, como que elas devem ser, né? Que a gente também já falou sobre isso. As portas devem ser largas, de fácil manuseio, né? Com visores, então sempre tem que ter aquela telinha, ela não pode ser totalmente lisa, ela tem que ser de vai e vem, né? Com proteção nos cantos de inox. Por quê? Essa proteção no canto vai impedir que fique contaminação, né? Fique sujidade nessa porta, nesse canto da porta, que a maioria das portas elas tendem a acumular sujeira, né? As janelas não devem ter janelas, se houver, elas devem ser lacradas, né? Mas a gente pode utilizar elas como sistema de luz, né? Se houver alguma janela, ela tem que ser lacrada e a gente pode utilizar a luz externa. Tomadas interruptores, as tomadas devem ser aquelas tomadas grandes, né, onde há vários números de conexões para a gente conseguir usar, porque dentro do centro cirúrgico geralmente tem muitos equipamentos. E elas devem ser altas, então elas devem seguir os mesmos padrões que como que é o nome, gente? Banheiro e cozinha, tá? Que são áreas onde a gente costuma constantemente jogar água e aí a gente consegue jogar água e não atingir a tomada, evitando um curto-circuito. As redes de gás e oxigênios, todas têm que ter, né? E aí a gente tem o mobiliário fixo e o mobiliário móvel. Vocês sabem identificar o que é fixo e o que é móvel? Fixo, eu acho. Pode falar, Gracinha. A mesa de cirurgia. Ali a mesa de cirurgia eu acredito que seja móvel. A luz eu acredito que seja fixa. Pela foto aqui que eu tô vendo pelo celular e tá bem pequenininho. Isso, então existem algumas coisas fixas e outras móveis. Então, as móveis geralmente vão ter rodinhas, facilitando a gente retirar da sala para fazer a limpeza, terminal e tudo mais. E o que acontece?
E aí a gente tem a divisão. Então, fixo dentro da sala, a gente tem o negatoscópio. Sabem o que é negatoscópio? O que antigamente a gente utilizava para ver raio-x. Hoje em dia, não é mais muito utilizado, porque os raios-x eles estão vindo impressos, né? Então, os negatoscópios estão saindo de utilização. Mas o fixo é o negatoscópio, o foco, que é a luz, né? E a canalização de gases, tá? Então, esses são os fixos. Os móveis são, aí aqui mostra, né, os fixos, o negatoscópio, o foco de luz. E aí os móveis, é a mesa cirúrgica, aparelho de anestesia, os aspiradores de secreção, foco auxiliar. Sabe aquele foco que está lá no teto, preso no teto? Existem focos de chão, tá? Quando o médico ele vai fazer cirurgias, por exemplo, ginecológica, onde a gente não consegue colocar o foco tão bem, tá? Então a gente utiliza o foco de chão, que ele é mais preciso e ele está mais próximo, facilitando o médico. Suporte de braço, suporte de soro, então tudo isso vão ser materiais móveis que a gente consegue retirar da sala operatória, facilitando um processo de limpeza, por exemplo, da sala. Aí as mesas cirúrgicas, olha como que elas funcionam. Então, elas são todas articuladas, tá vendo? A gente consegue mexer a cabeceira, mexer o tórax, o quadril, as pernas, consegue lateralizar, tá vendo que ela tá toda na diagonal, né? Então, a gente consegue fazer tudo isso facilitando o processo cirúrgico e o posicionamento do paciente. Foi alguma de vocês que me mandaram um e-mail ontem à noite? Pedindo a matéria? E, na verdade, falando sobre a aula. Isso, Raina, isso mesmo. Eu mandei, tá? A Raina, ela estava com dúvida a questão da prova. A P1 vai ser toda a prova que for aplicada de forma online, elas vão ser baseadas na apostila, tá, gente? Tudo eu estava explicando para Raina. É Raina? Ou Raina? Raina, professora. Raina, tá bom. E tudo o que nós damos a mais é para complemento para vocês, tanto para conhecimento pessoal, tanto para vocês conseguirem passar numa prova e para vocês conseguirem ter um entendimento melhor da própria apostila, tá? Mas as provas que serão aplicadas, tanto a P1 quanto a P2, se as duas forem administradas via online, né, de forma online, elas vão ser baseadas todas na apostila, a P1 da unidade 1 até a 8 e a P2 da unidade 9 até a 16. Tá? Foi uma dúvida dela e eu acho que talvez seja a dúvida de muita gente. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, podem mandar e-mail ou até mesmo perguntar em sala de aula, não tem problema nenhum. Bom, aí nós temos a mesa cirúrgica, né? Então, vocês estão vendo que elas têm várias conexões. Essa imagem está um pouquinho, como o fundo é branco, a gente não consegue visualizar muito bem. Foi bom vocês falarem sobre o trabalho, que eu tinha até esquecido já. Então, ó, vamos lá. O trabalho vai ser de forma individual. Eu quero no meu e-mail, todo mundo tem meu e-mail, eu vou passar aqui, tá? Para vocês pegarem. Professora, Oi. lança no grupo o seu e-mail que é mais fácil. Que grupo? Eu não tenho grupo, não. Não tem grupo da gente? Não.
Ó, o que que acontece? Então, vamos lá. Então, todo o trabalho vai ser como proporcionar um procedimento cirúrgico, como fazer um procedimento cirúrgico de uma forma humanizada num paciente, tá? Então, como eu proporcionar esse momento para o paciente de uma forma mais humanizada? Eu quero que vocês entreguem, ele pode ser escrito, ele pode ser digitado, ele pode ser vídeo. Pode ser um vídeo de 1 minuto, não tem problema nenhum, tá? Eu quero que vocês falem como que eu, como profissional, consigo fazer com que esse momento, né, que muitas das vezes é traumático para o paciente, de uma forma mais humanizada, porque muitas das vezes o profissional de centro cirúrgico, ele acaba deixando, né, todo o trabalho mecânico, porque ele pouco lida com o paciente, e aí às vezes a gente acaba não vendo, né, os medos, os anseios do paciente, os traumas, né, e as dúvidas, e às vezes, porque como a gente está acostumado a lidar com o paciente só desacordado, porque o paciente mal chega na sala operatória, já é anestesiado, e aí já começa o procedimento, a gente já encaminha ele para a sala de recuperação pós-anestésica. Como que nós podemos minimizar esses desconfortos, proporcionar um ambiente e um procedimento mais humanizado nesse paciente? A data. Eu vou deixar. Pode já começar a fazer e enviar, sem problema nenhum, tá? Só me passem o nome direitinho. Quando forem passar, nome completo, sala e a matéria, tá? Porque eu tenho outras matérias em outras salas. O título é como proporcionar um procedimento cirúrgico mais humanizado, como deixar, né? Como nós profissionais podemos fazer com que o procedimento cirúrgico seja mais humanizado. Eu vou deixar até a primeira semana de outubro, tá? Porque acho que a penúltima semana de outubro, ela vai ser a prova, né? E aí a primeira semana a gente faz o trabalho, pode ser? Depois mandem no grupo, só para sinalizar quem acabou não assistindo a aula, tá bom? E aí a gente tem várias... Como? É a primeira semana de outubro, né? Primeira semana de outubro. Ó, a primeira semana de outubro, deixa eu ver aqui. Nem sei que mês a gente tá. Aqui, outubro. A primeira semana de outubro, tá, eu vou desconsiderar. Até o dia 9, pode ser? Até o dia 9 de outubro. Porque a primeira semana de outubro termina no dia 3, né? Até dia 9 de outubro, tá bom? Que a gente fecha uma data. Quando vocês fizerem o trabalho, me sinalizem, tá? Professora, eu te mandei ontem, manda no chat. Ele pode ser digitado, escrito, tirado foto e mandado para o meu e-mail, ou ele pode ser feito um vídeo, tá bom? Eu quero que vocês façam dessa seguinte forma. Pode colocar fotos no trabalho. Eu quero, na verdade, que vocês pensem como profissionais. Como vocês atuariam para proporcionar um ambiente mais humanizado dentro do centro cirúrgico? Porque os profissionais, como eu já falei, Alanis, ele pode ser escrito, tirado foto e me mandado, ele pode ser digitado, ele pode ser feito vídeo, tá? Não tem problema nenhum.
o que eu quero é que vocês tenham um olhar de profissional. Aqui, vocês já fizeram procedimento cirúrgico, alguns de vocês já fizeram procedimento cirúrgico ou conhece alguém que já fez procedimento cirúrgico. Pega o relato dessa pessoa. O que aconteceu? Quando ela chegou no centro cirúrgico, foram tirando a roupa dela, deixaram ela totalmente pelada, não deixaram, para vocês tentarem observar e sinalizar e modificar isso. Como você, como profissional, vai fazer a diferença de forma humanizada com esse paciente, ok? Pode ser com as próprias palavras de vocês, né? Óbvio, auxiliando, né, no processo de formação de vocês, podem usar algumas terminologias. O ideal é que vocês tenham esse olhar, né, e consigam transpassar isso no trabalho. O que você acabou não escutando, Bianca? Você sabe o título do trabalho, você sabe quando é para entregar, a forma que ele é para ser entregue, e eu quero que vocês passem justamente como vocês mudariam, né? Como vocês tornariam o procedimento mais humanizado. Então, pega relato da tia, da avó, do primo, que fez algum procedimento cirúrgico, o que eles acharam e o que vocês mudariam em tudo isso. É bom que até vocês entregarem o trabalho, a gente vai discutindo sobre isso em sala de aula. Eu já acabei comentando com vocês, né? O que aconteceu com a avó da minha amiga. Então, assim, se o profissional tivesse um olhar um pouco mais humanizado para ela, eles teriam identificado isso antes dela ficar 3, 4, 5 horas dentro do centro cirúrgico com a pressão alterada, sem fazer o procedimento. Entenderam? Então, assim, são alguns tipos dessa história que a gente pode identificar. Tá? Então, peguem relatos da família de vocês, tentem fazer algo bem legal, tá? Então, a gente tem alguns móveis e equipamentos. Meu filho só fica quieto com alguém em pé. Meu marido tá dançando com ele no colo, porque se sentar ele chora. E aí nós temos alguns equipamentos. A gente tem alguns equipamentos móveis, né, dentro da sala. Então, é o balde, o hamper. Então, o balde ele serve para quê, né? Ele serve para ir colocando os dejetos do paciente, como, por exemplo, as compressas, tá? As compressas. Então, as compressas e as gases, elas são descartadas. E aí, para a gente conseguir fazer uma contagem, a gente vai colocando nesse balde, tá? E no hamper, a gente coloca só rouparia. Então, a rouparia que vai ser reutilizada. Então, aqueles campos que eles abrem estéreo, eles vão ser reutilizados. Eles vão ser mandados para a lavanderia para a gente utilizar novamente. Então, nós vamos colocar eles no hamper. A escadinha pouco é utilizada no centro cirúrgico, porque a maioria das vezes a gente, como a mesa cirúrgica ela é bem alta, né, a mesa operatória ela é bem alta, a gente evita que o paciente suba, até mesmo para evitar causar alguma lesão ou o paciente cair ou algo do gênero. Então, a gente geralmente passa ele da maca para a mesa cirúrgica. Lembrando, quando a gente utiliza gás ou compressa, se lembra que nós falamos a respeito de paciente que tem perda sanguínea menor que 500 ml, não é necessário fazer transfusão sanguínea? Se lembra na segurança do paciente, quando a gente falou, protocolo de cirurgia segura, que os pacientes que tinham perda sanguínea com menos de 500 ml não seria necessário. Como que a gente sabe? Quantos ml o paciente vai perder em cada cirurgia? Vocês sabem me dizer? A gente vai torcer as compressas e colocar numa garrafinha? Vai pesar, professora. Ai, que lindo! Quem foi que falou? Tô até emocionada.
Bilionária. Bilionária. Vai Parabéns. ser pesada essas gases. E as compressas, tá? Então, tudo que tiver Isso. sangue, a gente vai pesar. Então, a gente pesa uma gase ou uma compressa sem nada, né? Limpa. E aí, depois a gente pesa uma compressa cheia. E aí, a gente desconta o peso da compressa para saber o quanto de líquido tem, tá? Então, ai, tô até emocionada, gente. Então, é isso que a gente faz, tá? A gente tem banquinhos, né, que servem para os médicos quando vão fazer cirurgia de proctologia, cirurgia ginecológica, eles acabam tendo que sentar para ter uma visualização melhor. Aí aqui o vestuário a gente já falou, né, como que tem que ser os vestuários. E aí as cirurgias. Cirurgia nada mais é do que uma operação, um tratamento de uma doença, lesão ou deformidade externa ou interna, com o objetivo de reparar, corrigir, aliviar ou aliviar um problema físico, né? Então, essas são as funções do procedimento cirúrgico. E aí a gente tem o potencial de contaminação das cirurgias. Como que esses potenciais de contaminação eles funcionam? Então, toda cirurgia limpa são cirurgias que são realizadas no tecido estéril ou passíveis ou fácil de descontaminação, na ausência de processo infeccioso, inflamatório ou locais com falhas técnicas grosseiras, né? Com ausência de falhas técnicas grosseiras. Em cirurgias eletivas, então, o que seria cirurgia eletiva? Cirurgia marcada, né? Com cicatrização primária de primeira intenção. O que seria uma cicatrização de primeira intenção? Quando eu uno as bordas, né? Então, quando eu deixo de unir as bordas, ela é uma cicatrização de segunda intenção. Sem drenagem aberta. Em cirurgias que ocorrem a penetração, em cirurgias que não ocorrem a penetração do trato digestivo, respiratório ou urinário. Então, por exemplo, que eu vou fazer uma cirurgia da vesícula, ela entra como cirurgia limpa, tá? Cirurgia limpa é todo o tecido que não tem... Ó, vamos lá, fica mais fácil. Cirurgia limpa é toda a região onde não tem contato com o meio externo. Então, vamos supor, eu respiro, não é? Então, eu tenho o meu pulmão, ele está tendo contato com o meio externo, não é? Então, ele pode... o ideal é ir numa UBS. Quem tem... Paula, o que acontece? O ideal é que esse senhor, ele vá numa UBS para fazer um tratamento e acompanhamento adequado. Porque se eu utilizo um mês uma pomada e ela não está fazendo efeito, não faz sentido eu continuar 2, 3, 4, 5 meses utilizando a mesma pomada, tá? Então, o ideal é que ele vá numa UBS mais próxima, né, para tentar fazer um acompanhamento adequado. Então, vamos lá. Toda cirurgia limpa são cirurgias que não têm contato com o meio externo. Então, estômago, esôfago, traqueia, tudo isso tem contato com o meio externo. Então, não é uma cirurgia limpa. Coração, tem contato com o meio externo? Não. Fígado, tem contato com o meio externo? Não. Pâncreas, tem contato com o meio externo? Não. Então, a não ser que ele tenha algum processo infeccioso na região, no local, ele é caracterizado uma cirurgia limpa. Cirurgia potencialmente contaminada. O que seria isso? Ele tem contato com o meio externo, então corre o risco de ter alguma bactéria, alguma infecção, alguma contaminação naquele tecido. Pulmão, ele é potencialmente contaminado. Por quê? Ele tem o meio externo, que é o nariz e a boca, que leva o ar
para os pulmões. Então, pode ter alguma bactéria, alguma coisa que possa levar à contaminação dessa cirurgia. Eu acho que assim fica mais fácil, né, de entender, do que eu falar que a flora microbiana, não é? Vocês têm que ter o conteúdo, mas assim vocês conseguem entender. Assim, se a senhora simplificar e depois falar os termos técnicos, fica melhor. Exatamente. Então, são regiões que o tecido é colonizado, mas tem uma pouca colonização ou nenhuma, tá? Mas ela tem um contato com o meio externo. Então, qual uma outra região que tem contato com o meio externo? Que entraria no potencialmente contaminado? O fígado? Não, o fígado entra em Estômago? estômago, não, porque o estômago ele tem um ponto de entrada e um ponto de saída, tá? Então ele não entra em potencialmente, ele entra em Esse contato. meio externo que a senhora fala é como se fosse assim, o meio termo. Que nem o fígado tem uma porta de saída, o estômago tem uma porta de saída e uma porta de entrada. Aí a senhora quer dizer, tipo assim, uma coisa que seja, vamos supor, só uma porta de entrada. Isso. Qual uma outra região do corpo que só tem uma porta de entrada? Sistema urinário, tá? Então só tem um lugar para ele sair, não é? Não tem outro para ele entrar. Tudo é a parte da corrente sanguínea, não é? Então, porque Sim. o sangue passa pelos rins, aí ele filtra, né? E aí ocasiona os dejetos, ele ocasiona os dejetos que se tornam a urina, vão para a bexiga e a gente expele, não é? Assim que funciona. Então, a parte do sistema urinário, ele também entra como potencialmente, exatamente, a parte do sistema urinário, ele entra como potencialmente contaminada, tá? Então, uma região potencialmente contaminada, essa região. E aí a gente tem as regiões contaminadas, que é a região que tem entrada e saída, tá? Por que ela entra nessa categoria? Ah, mas aqui está o sistema urinário. Quando ele apresenta algum tipo de infecção ou algo do gênero, tá? Mas a gente entra com um sistema digestório. Então, o sistema digestório ele entra como contaminada. E a gente tem as infectadas, tá? Que são todas as cirurgias que têm tecido desvitalizado ou presença de infecção, tá? Ou tecido de necrose. Então, a gente entra com as infectadas. Então, a gente tem que ter essa diferenciação, tá? Então, quais são as divisões? Vocês conseguem me dizer? Cirurgia limpa, contaminada e infectada. Limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. E uma cirurgia no útero? É contaminada. Porque tem a porta de... Não, é potencialmente, eu acho. Potencialmente contaminada, tá? Exatamente. Por quê? Porque só sai a menstruação, né? No caso. Exatamente, tá? Então a gente tem que utilizar este conceito. Fica muito mais fácil para a gente gravar, tá bom? Então, cirurgias contaminadas, infectadas e aí a gente tem a divisão das cirurgias. Como que elas funcionam, as divisões? Opa, peraí. E aí a gente tem a divisão da cirurgia quanto à finalidade da cirurgia.
Então, a gente tem as cirurgias diagnósticas, que elas servem para quê? Para traçar um diagnóstico desse paciente. Então, geralmente são cirurgias para a gente identificar o que esse paciente tem, tá? Quando a gente faz esse tipo de procedimento cirúrgico, quando, por exemplo, a gente vai fazer uma biópsia, então é uma cirurgia diagnóstica. Cirurgias ablativas são cirurgias que a gente... Opa, peraí. Cirurgias ablativas são geralmente quando a gente remove, né, uma parte doente do corpo. Então, cirurgia ablativa é, por exemplo, uma amputação, quando essa pessoa ela tem algum problema, por exemplo, se a pessoa ela tem um pé diabético. Vocês sabem o que é um pé diabético, né? Todo mundo sabe? O que é a doença pé diabética? Quando o É paciente... aquela que pede a circulação do sangue, né? Exatamente. Já não existe mais a circulação. Exatamente. Então, pé diabético, ele é neuropatia diabética, que a gente chama, né? Popularmente, pé diabético. Que a quantidade excessiva de açúcar no sangue faz com que... O que acontece? As células, né? As hemácias, elas não conseguem transportar o açúcar e o sangue juntos. Na verdade, não é juntos. Quando esse açúcar ele está muito alterado, quando esse açúcar ele está extremamente alto, a gente tem a gente não consegue fazer com que esse sangue ou esse oxigênio consiga ir junto com esse sangue. Então, é como se essa glicose ela ocupasse toda a hemácia, tá? E aí, essa hemácia ela não consegue levar o oxigênio. E aí, a pessoa ela acaba perdendo a sensibilidade, principalmente na extremidade. Não necessariamente, só se eu, por exemplo, se eu retirar a mama inteira, é uma cirurgia ablativa, entendeu? Se eu retirar só o tumor, ela entra como uma cirurgia diagnóstica, porque eu só consigo fechar o diagnóstico quando eu tenho o diagnóstico total, entendeu? Se eu consigo só retirar. Vai depender do quadrante, se retira só um quadrante ou não. Por exemplo, a minha irmã, ela com 16 anos, ela apresentou um nódulo na mama BIRADS 4. Ela fez uma cirurgia, a classificação dos nódulos é feita por BIRADS. Quanto maior o BIRADS, BRADS, né? Quanto maior o número do BIRADS, significa que mais potencialmente cancerígeno ele é. Aí ele fez uma cirurgia diagnóstica, o médico. Ele fez uma cirurgia onde ele retirou só o nódulo e fechou. Só que aí descobriu que realmente aquele nódulo era potencialmente cancerígeno. E ela teve que fazer uso de várias medicações por vários períodos. Então, ela só retirou o nódulo, então entra como diagnóstica. Se ela retirasse a mama inteira ou um quadrante, aí entraria como ablativa. Tá, Poliane? Tudo bem? Então, quando o paciente ele tem a neuropatia diabética, né, ele vai perder a sensibilidade e aí, quando se ele apresentar alguma ferida, lesão, ele pode acabar não conseguindo cicatrizar e acabar tendo que ser amputado esse pé devido a não ter mais uma circulação adequada nessa região. Então, entraria como uma cirurgia contaminada, ablativa. Desculpa, infectada, né? Porque vai apresentar tecido de necrose, ablativa. Conseguiram entender?
Então, a gente vai observar, a gente vai conseguir, depois que eu explicar todo o processo, né? Então, o que são os tipos de cirurgia quanto à finalidade. Então, a gente viu o potencial de contaminação. Agora, a gente vai ver a finalidade dessa cirurgia e depois o tipo de cirurgia, se é eletiva, se é emergência ou urgência. E aí, a gente vai classificar cada cirurgia mediante as divisões dela. Tá? Então, a gente volta na próxima aula, porque já está acabando. Se a gente der continuidade, vai cortar no meio. Então, amanhã a gente dá continuidade. Tá bom? Boa noite. Boa noite, Boa professora. noite, Obrigada. professora. Até mais. Até amanhã.